achômetro de volta da Magnitsky. Primeiro foi a minha condenação, mas não por ter sido contra mim, Eduardo, mas é pelos argumentos utilizados. Né? Ao falar que a sanção ao Moraes foi utilizada como instrumento para pressionar o STF, a primeira turma no caso, a absolver Jair Bolsonaro, eles estão tratando um instrumento legal americano, até porque é lei Magnitsky, como se fosse uma conduta criminosa. E quem perpetrou a conduta criminosa? Donald Trump. Então, na verdade, né, na ânsia de me condenar, eles estão implicando, arrastando para o processo o Donald Trump, que tem sob a sua mão a lei Magnitsky, que já foi aplicada. E quando foi suspensa, isso daí foi uma sinalização do Trump, que tentava, no momento em que o Flávio não era candidato, né, muito especificava até o Tarcísio como o grande presidenciável da direita lá atrás, em um momento em que o Trump tentava sinalizar uma boa conduta com o Brasil. Mas acabou percebendo, né, deu a chance do Brasil comprovar, do Brasil não, do Lula comprovar aquilo que todos já sabiam. Mas era preciso dar a corda para o Lula se enforcar, né, de que é um governo de cleptocratas, de mentirosos que não honram aquilo que eles se comprometem a fazer. Porque quando eles vêm na Casa Branca aqui, a gente sabe, eles se comprometem em combater a censura e não dar privilégios à China em detrimento a empresas americanas e assim por diante. E quando voltam ao Brasil, discursam para sua plateia, né? A gente já fala fuck you Elon Musk até no passado, o Trump fala até, o Lula fala até da dentadura do Trump, e pior do que isso, apoiam a censura. Vocês vão lembrar, no passado, a STF fez a nova interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, esquentando os crimes que o Moraes cometeu em 2022, as chamadas ordens secretas de censura, atropelando o Marco Civil da Internet. O Lula agora cria, através de decreto, aquilo que ele não conseguiu via PL 2630 da censura, ele cria o Ministério da Verdade, debaixo da presidência da República, para interferir nas eleições desse ano. E aí o americano fala, bem, por que eu estou querendo sinalizar com esses caras, se esses caras vêm aqui e falam uma coisa, quando voltam ao Brasil fazem outra? Então existe um grande, né, a possibilidade do retorno da Magnitsky. Até porque essa questão do filho não poder encontrar o pai, exatamente durante 90 dias, que acaba no primeiro turno da eleição, e muito provavelmente pode ser estendido até o segundo turno, caso o Flávio não se comporte da maneira que o Moraes ache adequada, essa questão da proibição do Flávio encontrar com Jair Bolsonaro entra na pauta de direitos humanos. A censura nos Estados Unidos, ela também consegue entrar dentro da pauta de direitos humanos. E esse é mais um enfoque que vai ser muito difícil do governo Lula conseguir se desvencilhar. Então, há sim, respondendo ao Ramagem, uma possibilidade real do retorno da Magnitsky, porque ela foi suspendida devido a uma ação unilateral do Trump em um momento, em um cenário político que é totalmente diferente do cenário político que a gente está vendo agora. Então, o Rogério... Alan, deixa eu me despedir aqui rapidinho. Por favor, Ramagem. Valeu, Alan. Então, olha, amanhã eu tô voltando para Orlando, vou te dar um abraço pessoalmente, a gente vai estar junto aí. Achei que estivesse voltando para o Brasil. Em breve. Uma vez o cara me encontrou no aeroporto de Dallas aqui e perguntou: tá voltando para o Brasil? Eu falei: eu, filho, pô, só você falou. Valeu pro Rogério, encontro com ele, Juliano e o Paz aí, não consegui nem conversar direito, sempre uma honra estar com vocês, e o grande amigo aí, Eduardo Bolsonaro, continuando na luta, meu amigo. Então um abraço a todos vocês. Alan, amanhã eu tô contigo. Beleza, obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, Ramagem. O tempo do Eduardo também deve estar corrido ali, eu só quero mostrar 3 coisinhas rápidas aqui. Esse aqui é um discurso da Dilma Rousseff no Senado. Coloca ali, produção, após a vitória dela em 2010, tá? Então, acompanha aqui comigo, ó. Isso aqui é o site do Senado, isso aqui é a íntegra do discurso da Dilma Rousseff no dia 1º de janeiro de 2011. As eleições ocorrem em números pares e os presidentes no Brasil assumem em números ímpares. Então, Bolsonaro ganhou 18, assumiu 2019, Lula ganhou pela primeira vez 2002, assumiu 2003, Dilma ganhou 2010 e assumiu 2011. Olha o que disse a Dilma Rousseff no discurso dela, no discurso no Senado, no dia 1º. O Brasil reitera, abre aspas, Dilma Rousseff, o Brasil reitera com veemência e firmeza a decisão de associar
seu desenvolvimento econômico, social e político ao nosso continente. Podemos transformar nossa região em componente essencial do mundo multipolar que se anuncia, dando consistência cada vez maior ao Mercosul e à Unasul. O que aconteceria um ano depois? Um ano depois desse discurso da Dilma Rousseff, que é a parte do trecho mais grave do memorando da CIA e do memorando do governo americano sobre a eleição presidencial venezuelana. Um ano depois desse discurso da Dilma. As fontes de inteligência relatam que órgãos subordinados ao regime de Hugo Chávez, entre eles a Dirección General de Contrainteligência Militar, blá, blá, e o Serviço Bolivariano de Inteligência, trabalharam com o Conselho Nacional Eleitoral e com a Smartmatic na elaboração de planos para manipular resultados por meio de máquinas previamente programadas. Eu vou repetir. A Venezuela, Hugo Chávez, um ano depois desse discurso da Dilma. Então acompanhe comigo aqui, Timeline é o nome do programa, né? Conversa Timeline. 2010 eleição, Dilma vence. 2011, janeiro, o discurso dela que precisa aprimorar e associar o Brasil ao Unasul. Um ano depois, Hugo Chávez. Acompanha comigo. Equipamentos alterados seriam instalados com cerca de 300 centros de votação localizados em áreas favoráveis ao chavismo, e o objetivo seria garantir a Chávez uma vantagem de aproximadamente 1,5 milhão de votos. Chávez venceu por 1,6. Ele conseguiu manipular 1,5 e o resultado final deu 1,6. 1,6. E aí, essas fontes do documento da CIA dizem ainda que o ditador teria facilitado a equipe pela implementação do plano. A avaliação principal da CIA, contudo, sustentou que não houve fraude eletrônica em larga escala naquela eleição. Para isso, considerou pesquisas anteriores ao pleito e a ausência de padrões estatísticos considerados anômalos. As pesquisas são muito usadas para isso, Alan, para amortecer a consciência do público, entendeu? Então o cara faz uma pesquisa, divulga um resultado para depois ele ir corroborando isso com a eleição, para tornar o resultado da eleição palatável para o público, entendeu? Então a impressão que tem é essa manipulação forçada da opinião mesmo. Aí, olha agora, olha o que continua o texto aqui. Pode continuar o texto, por favor. Convém observar a fragilidade filosófica desse raciocínio do próprio documento da CIA. Por quê? Pesquisas eleitorais podem coincidir com um resultado manipulado. A ausência de uma irregularidade facilmente detectável não prova que o método desenhado para evitar a detectação não tenha sido empregado. Exatamente. E a concessão do derrotado demonstra, no máximo, que ele concedeu a derrota, não que tenha auditado cada linha do código do sistema. Mas a burocracia moderna tem uma paixão por argumentos circulares. E aí vamos lá, a eleição é segura porque não foram encontradas fraudes. E não foram encontradas fraudes porque os mecanismos oficiais disseram que a eleição era segura. Ah, vá pra merda. É o cachorro de guarda que apresenta o próprio sono como prova de que ninguém entrou na casa. Perfeita essa analogia. Em 2013, uma análise alternativa da CIA, construída segundo a metodologia de advocacia do diabo, admitiu a existência de um cenário plausível no qual uma manipulação eletrônica de larga escala poderia ter ocorrido sem ser detectada. A análise apontava o acesso interno aos sistemas e a centralização tecnológica nas mãos do Conselho Nacional Eleitoral e as limitações da fiscalização oposicionista lá na Venezuela. Traduzindo, né, esse dialético burocrático todo, quem controlava a eleição controlava também os instrumentos pelos quais as eleições deveriam ser fiscalizadas. Mas não se deve desconfiar naturalmente. Desconfiar seria antidemocrático. Democrático é confiar cegamente em quem conta os votos, controla o sistema, credencia os auditores, define os limites da auditoria e depois informa que não encontrou nada de errado consigo mesmo.
Entendeu? Esse é o texto que está lá. Aí depois teve a prova das maquininhas que falsificavam a maquininha, mas leiam esse texto completo, né? Logo de cara, eu deixei, eu já botei assim, ó, já aviso de antemão, você vai precisar ler o texto todo, né? Porque é longo, mas esse texto aqui que está lá no site do Conversa Timeline mostra a canalice dessa gente, Eduardo Salles,